Identidade é um lugar de gente que muitas vezes sofreu, mas que deu a volta por cima e que vem aqui para inspirar a mim, inspirar você a confiar em Deus e viverem os seus maiores sonhos. Hoje, inclusive, tem uma história incrível que vai te ajudar a dormir com esperança e com paz. Então fica comigo aqui até o final, tá bom? Olha, hoje eu vou conversar com a Natália, uma mulher guerreira, resiliente desde a infância. Ela nasceu com uma deficiência nas mãos e pés e superou, lutou por uma vida digna e com respeito, com a ajuda dos pais. Hoje ela é casada, tem 2 filhos, é uma artista gráfica e vive para combater preconceitos e intolerância na internet e na vida social. A Natália, ela com certeza tem muito para nos ensinar e mais ainda, muito para nos inspirar. De volta ao Identidade, eu já tô aqui com a Natália. Seja muito bem-vinda, viu, Natália? Obrigada. Obrigado pela sua presença, pela sua participação, por abrir aqui o seu coração, contar a sua história pra gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Ô, Natália, você hoje é mãe, artista, né? Faz lettering. Sim. Que é uma forma de arte muito bonita, faz sucesso também nas redes sociais. E a sua história, que a gente vai contar aqui, começa quando você é acometida pela artrogripose. Isso. Eu entendo que é uma má formação nas articulações e é algo, inclusive, irreversível. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa doença. Você passou por 17 cirurgias nos membros inferiores e superiores, aí uma infinidade de fisioterapia, hidroterapia e todas as terapias possíveis. Sim. E você era ainda muito nova, né? Quantos anos você tinha? Na verdade, eu nasci já, né, com a artrogripose. Então, desde bebê, eu já passei por todas essas cirurgias, né? Então, a última cirurgia para deficiência mesmo foi quando eu tinha 14 anos, mais ou menos. Então, basicamente, todas as cirurgias foram de bebê. E você já nascendo com essa doença e passando, né, uma vida de cirurgias, porque Sim. de bebê, meses, até 14 anos, né? É muito você não sabia o que era uma vida com uma certa recorrência e ao hospital. É mais do que uma cirurgia por ano. Sim. Né? Pensar no tempo de preparo, a cirurgia e depois a recuperação dessa cirurgia, uma vida nesse processo. Como é que seus pais lidaram com essa situação e como é que você sentia isso? Então, meus pais, eles sempre foram muito assim, sabe? Sempre correram muito comigo. Então, nós somos de Barra Bonita, né? Interior de São Paulo. E as primeiras cirurgias foram todas aqui em São Paulo. Todas em São Paulo. Então, eles viviam em hospitais. Meu pai, ele ficava no estacionamento enquanto a minha mãe me acompanhava, sabe? Sempre junto comigo. E era essa correria toda mesmo, assim, até... Eu acredito, né, que a maior parte das cirurgias, elas foram de bebê. Eu tenho lembrança mesmo, mas quando eu tinha 14 anos, que foi a última cirurgia que eu fiz da mão. Uhum. Essa eu tenho bastante lembrança, que já foi lá no Hospital de Marília. E o período da escola? Porque uma coisa era a família. Então, você já nasceu, os pais cuidando o tempo todo, você se sentia acolhida. Como foi ir para a escola e ter contato, né, constante com crianças que, na inocência da criança, deviam notar a sua diferença e criança não fica quieta, né? Sim, é o que eu sempre falo. Na verdade, eu acredito que seja muito do adulto mesmo, essa parte de preconceito. Porque eu tive muito preconceito quando eu entrei na escola para poder me matricular. Isso já veio da parte adulta. Meu pai teve que entrar na justiça para conseguir entrar numa escola, porque eles não aceitavam. Eles falavam que eu tinha que ir para uma escola especial, tudo. Então, depois que eu consegui entrar na escola, foi tranquilo. As crianças, elas viviam sempre comigo, do meu lado. Chegavam minhas amiguinhas na época de pré, assim, chegavam até brigar de quem queria sentar do meu lado. Então, em relação às crianças, eram bem tranquilo mesmo. E eu imagino que você ia bem na escola. Porque você não tem um problema cognitivo, você tem um problema físico. Sim, é um problema físico. Sempre fui bem na escola, sempre tirei notas boas, sempre anotei tudo que os professores falavam, tudo no horário mesmo, sabe? Você consegue escrever
Sim, eu escrevo. Eu consigo escrever com a mão também. Só que eu aprendi primeiro a escrever com a boca e depois com a mão. Porque com a mão eu acabo usando as duas mãos. Então, acabo não tendo tanta força quanto segurar a caneta com a boca. Entendi. Com 21 anos, você conheceu o seu esposo. Sim. Né? Saindo dessa fase escolar aí e falando mais de vida adulta. E aí, realmente, vocês começaram a sentir isso que você está me dizendo, né? O problema sempre é com o adulto, o problema não é com a criança, como você relatou. E aí as pessoas começaram a atacar esse relacionamento de vocês, dizendo que não seria possível que vocês vivessem várias coisas. Como foi para você e como foi para o teu namorado na época? Sim, eu desde pequena sempre passei muito por psicólogos. Então a vida toda eu fui preparada para preconceitos futuros, né? Então para mim eu já estava preparada para isso. Agora o meu esposo, né, namorado na época, ele foi se preparando aos poucos comigo e com o meu pai. Então, quando ele me pediu em namoro, meu pai já falou tudo pra ele, né? Meu pai falou assim, olha, ela é uma pessoa, a deficiência dela é física, ela pode ter um relacionamento normal, porém você tem que estar preparado, porque vai ter gente que vai olhar torto pra você, vai ter gente que vai falar, né? E de fato aconteceu. Teve muitas pessoas que falaram, inclusive falaram que ele tinha que arrumar alguém, entre aspas, normal, né? Que ele não poderia namorar comigo. E quando a gente casou também foi a mesma situação, que ele iria ser a mulher da casa, né? Então teve muitas coisas que falavam e falavam pra ele, né? E ele falava pra mim, ele nunca citou nomes, mas ele falava pra mim. Falou assim, falaram isso, mas aí eu falei pra ele, falei assim, olha, a partir do momento que o preconceito vir da sua parte, eu me preocupo, porque é com você que eu tô, não é com as outras pessoas. Então, enquanto isso não acontecer, pra mim tá tudo certo. Mas eu acho que fez muita diferença realmente você tá se cuidando desde sempre, né? Cuidando das suas emoções desde sempre. Porque senão também é aquela coisa, a gente fica se importando com a opinião dos outros. Sim, com certeza. A diferença é nítida, né? É nítida, foi muito importante a participação do psicólogo na minha infância toda. Agora, o que é ser... Por que dizer você vai ser a mulher da casa? Como assim? Então, porque assim, quando eu morava com a minha mãe nunca deixou eu fazer nada, né? Então, varrer uma casa, lavar uma roupa, uma louça, era tudo ela que fazia. Então, quando eu comecei a namorar com meu esposo, o pessoal falava também, falou assim, é você que vai ter que fazer tudo. Você que vai ter que lavar roupa, vai ter que fazer comida, limpar a casa. Então, isso seria ser a mulher da casa. E como vocês se organizam dentro de casa? O que é que a tua doença te impede de fazer e o que você consegue fazer normalmente? Depois que eu me casei, hoje eu posso dizer que a minha doença não me impede em nada. Porque depois que eu casei, eu falei assim, não, agora eu tenho minha casa e agora eu vou fazer as coisas que eu quero, né? Então, um dia eu ia lavar uma louça, no outro dia eu ia limpar o chão e a cada dia eu ia me redescobrindo. Hoje, na minha casa, não tem nada que eu não consiga fazer. Tudo eu consigo fazer. Lógico que eu tenho o apoio do meu esposo, a minha filha, que tem 10 anos, ela também ajuda bastante, mas não tem o que eu não consiga fazer em casa hoje. Quando vocês também foram se casar, tinha a situação de maternidade e paternidade. As pessoas achavam que não seria possível que vocês tivessem filhos. Inclusive, numa conversa com um médico, foi uma conversa muito difícil, né? Porque ele falou de uma forma muito ruim com vocês. Eu tava fazendo pré-natal com ele e na segunda consulta, a gente foi todo feliz para ver o neném no ultrassom e ele viu o neném tudo e quando ele foi conversar com a gente, ele já começou o assunto dessa forma, olha, ligaram aqui no consultório falando que você sabia que você não podia engravidar, que você era louca de você ter engravidado, que você sabia disso e mesmo assim você engravidou. Então você corre o risco de perder o neném, corre o risco de nascer prematuro. Mas alguém tinha te falado que você não podia engravidar? Não, na verdade a minha deficiência ela é somente física mesmo, mas as pessoas falam, né? E ele pegou e me encaminhou. Então é o que eu falo, tudo é por Deus.
Porque depois disso, hoje, eu até agradeço essa pessoa, porque foi onde eu conheci o melhor hospital, que eu fui muito bem tratada. E a minha menina nasceu de 9 meses, que é o tempo normal. Então não teve nenhum problema durante o parto, durante o nascimento dela, foi tudo tranquilo. Mas, por outro lado, é o tal do preconceito, né? Com certeza, o preconceito falou mais alto em todas as situações. Sim. Mas eu acho que é uma coisa que você já está acostumada, né? Sim, pra gente já é normal, assim, a gente não liga mais. É uma pena, mas que bom que isso não te impacta. Sim, é o que eu falo, é uma pena por conta porque tem muitas pessoas que não estão preparadas, né? Então, corre-se um risco de uma depressão, dependendo do que outras pessoas falam, até chegar a algum problema maior, né? E então as pessoas, elas deviam pensar um pouco antes de falar, porque que nem no meu caso eu tô preparada, isso não me abala, mas em outras situações poderia abalar alguém, né? Com certeza. Bom, a Natália é mãe, inclusive, de 2 filhos. A gente vai falar da segunda gravidez e também a gente vai falar da maternidade no próximo bloco. Então, fica com a gente, não sai daí, voltamos rapidinho aqui com a Identidade. De volta aqui o Identidade, eu tô recebendo a Natália. A Natália nasceu com artrogripose, passou por 17 cirurgias, desde muito novinha, com meses de vida, até os 14 anos. Uma vida aprendendo a lidar com essa doença, mas vivendo feliz, vivendo cada fase da vida bem, né, Natália? Sim, com certeza. A gente falou da tua primeira gravidez, onde você, mais uma vez, foi vítima de muito preconceito. Vitória nasceu de 9 meses, tudo certo e tudo mais. Depois de 4 anos, Vitória com 4 anos, veio o segundo filho. Sim. Ele nasceu prematuro, nasceu com hidrocefalia e um autismo moderado também. E aí você viu as coisas acontecendo novamente. Todo o preconceito que era focado em você, você também viu agora focado no seu filho. Sim. E as pessoas, inclusive, pedindo para que você, olha, você tem que procurar ajuda para você aceitar o seu filho como ele realmente é. Infelizmente. Como foi esse momento? Eu falo que é assim, a partir do momento, enquanto mexe comigo, a gente aguenta. A partir do momento que mexe com os nossos, né, que mexeu com o meu filho, aí já fica mais difícil. Porque quando a gente descobriu a hidrocefalia dele, estava com 5 meses de gestação. E a obstetra me encaminhou para psicóloga e ela tentava de todas as formas. Mas como que vai ser depois que seu filho nascer? Porque ele vai ser uma criança especial, não sabe como que vai ser e tal. E eu falava assim, olha, eu tenho um Deus que ele sabe de todas as coisas. E eu confio nele. Deus, ele já me falou que Deus ele vai fazer a obra no momento certo e eu confio nele. Só que ela pegou meu ponto fraco e ela falou assim, e se ele nascer morto? Aí ela pegou meu ponto fraco, eu falar para uma gestante, né? Aí eu já comecei a chorar. Não faz sentido eu precisar passar para um psicólogo para aceitar meu filho como ele vai ser. Porque se eu não aceitar ele como ele vier, eu não me aceito. Falei para ela. Então não faz sentido. Falei, da mesma forma que os meus pais me ajudaram a passar por todo o preconceito, a superar todos os obstáculos, eu e meu esposo também vamos ajudar ele. Ele vai passar por todos os preconceitos e superar todos os obstáculos. Numa consulta médica também, o médico disse, bom, você vai ter que fazer uma série de exames para ver que tipo de ser você tem aí. Que tipo de ser? Precisei ouvir isso também. Eu nunca fui numa consulta sozinha na gestação, porém essa consulta eu precisei ir, meu esposo estava trabalhando, não teve como ir comigo. E ela queria fazer um exame, que era colher um líquido da minha barriga. Aí eu falei, nossa doutora, mas tem necessidade de fazer isso agora? Ela falou assim, não tem necessidade nenhuma, isso não vai mudar nada. É só para saber que tipo de ser que tem dentro de você, porque milagres não existem. Ela pegou e falou pra mim. Aí eu fiquei muito brava na hora. Eu falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte. A doutora não vai mexer nele, porque quando ele nascer ele não tem que fazer todos os exames. Então ele faz quando ele nascer. Agora você não toca nele. E eu não deixei ela fazer o exame. Porque eu achei um absurdo ela ter falado dessa forma. Uma deficiência não tira a humanidade, sabe? As pessoas são iguais, embora sejam diferentes. Sim, com certeza.
eu não sei o que a gente precisa acontecer, eu não sei quantos programas a gente precisa fazer ainda, eu não sei quanta sociedade tem que caminhar pra gente entender que não existe um melhor que o outro, um superior que o outro, e esse preconceito não ser baixado, né? Sim, infelizmente isso sempre teve e sempre vai ter. Não é algo que vai acabar. Infelizmente. E é difícil e triste, né? A gente imaginar que chegar a essa consciência que você chega não vai acabar. É difícil, mas eu falo que até um tempo atrás, né, até deu uma boa diminuída, mas acabar mesmo não vai acabar, não acaba. As pessoas, infelizmente, elas falam primeiro para depois elas pensarem no que elas falaram, e isso vem acontecendo com a gente ainda desde janeiro desse ano, quando eu postei uma foto cuidando do meu filho. E então a gente foi assim absurdamente atacado na internet, nas redes sociais. É uma foto que você tá dando comida na boca do seu filho? Sim. Ele hoje tem quantos anos? Hoje tem 6 anos. E ele ainda precisa ser alimentado na boca? Sim. Por ele ter nascido com hidrocefalia, a hidrocefalia dele era severa quando ele nasceu. Tanto que a tomografia você não via cérebro, só via líquido. Então, depois de 1 ano, o cérebro se formou. Porém, ele, além da hidrocefalia, veio o autismo. Então, ele não tem o controle motor, né? E ele não consegue ainda, ele não tem essa coordenação motora, né? Então, ele não consegue ainda se alimentar sozinho com a comida. Ele até pega, se for para pegar com a mão, alguma coisa assim, ele pega e põe na boca, mas a colher mesmo ele não pega. E eu trato dele, eu cuido dele, ele usa fralda ainda, eu troco a fralda dele sozinha. E esses vídeos que eu postei também foram, assim, absurdamente atacados por conta disso. Porque o pessoal vê primeiro, né, fala primeiro, aliás, para depois ver o que realmente está acontecendo. Será que você consegue, Natália, me explicar, assim, de forma bem clara, como você lida com o impacto desse preconceito, com o impacto dessas falas? Por que eu tô te perguntando isso? Queria entender como é que a sua cabeça funciona, esse mecanismo. Porque você, inclusive, quando vai responder essas pessoas que estão te criticando, você responde com muita calma, você responde com muito amor, carinho. Sim. E você não devolve na mesma moeda. Sim. Como é que você é atacada? A sua deficiência é vista com preconceito, a deficiência do seu filho é vista com preconceito. Como funciona na sua cabeça? Por que você não devolve na mesma moeda? É que assim, eu tenho um pensamento comigo. A gente precisa dar o que a gente tem de melhor, né? Então, o meu melhor não é atacar da mesma forma que eles me atacam, né? Então eu dou o que eu tenho de melhor, o meu carinho, o meu amor, a minha paciência, porque tem que ter paciência, né? De ouvir tantas coisas. A gente chegou a ouvir palavras de baixo calão, é muita coisa. Mas a gente precisa dar o nosso melhor, é o que eu penso. E por que você escolheu esse caminho da arte? Uma arte que as pessoas desenvolvem com as mãos, o lettering, e você, acho que você faz com a boca, né? Faço com a boca. Que é onde você tem a força para conseguir fazer esse trabalho. Como é que começou e como é que você se sente nesse trabalho artístico? Então, tudo começou no início da pandemia. Então é super recente. Sim, é super recente. Alguns dias, na verdade, antes da gente entrar em quarentena, eu tinha acabado de sair do hospital com o Davi, que ele quase morreu, precisou fazer uma troca de válvula com urgência. Então, 3 dias depois que a gente saiu do hospital, ficamos 1 semana internados. 3 dias depois, nós saímos do hospital e entramos em quarentena. Então, já veio todo um histórico de nervoso, que a gente não tinha nem se acalmado ainda direito, né? E já veio a quarentena, todo mundo preso em casa. E foi onde eu, mexendo no meu Instagram, eu vi uma foto de um lettering. E eu sempre gostei de escrever. Então, desde pequena, na época de escola, capa de trabalho, essas coisas que antigamente era tudo manual, né? Então, era tudo eu que fazia as capas de trabalho, mesmo se fosse em grupo. E eu sempre gostei de escrever. E eu tentei copiar essa arte que eu vi na internet. E quando eu comecei a tentar copiar, eu me desligava do mundo. Para mim, era uma terapia aquilo.
Então eu comecei a fazer e cada vez eu ia fazendo, eu tentava melhorar, copiar para ficar mais igual ainda à foto que eu via. E dessa forma eu ia postando, porque eu sempre fui de postar tudo. Então eu ia postando, mas porque eu estava gostando daquele resultado. E o pessoal começou a perguntar valor. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu não sei. Não sei quanto custa. Eu não sei quanto custa. Né? Eu fazia com uma caneta Bic e uma folha sulfite. Né? Eu não sei quanto custa. Aí o pessoal, mesmo eu falando, olha, eu não tô vendendo, né? Eles queriam comprar. Aí eles pagavam um valor e eu comecei a vender. E hoje, para mim, é a minha fonte de renda, né? Então, hoje eu me sinto realizada, porque eu precisei sair de um emprego registrado por conta do Davi, que ele vivia muito doente. E, querendo ou não, é uma renda que acabou se perdendo, né? Só que a gente precisou colocar numa balança e ele estava precisando mais de mim naquele momento. Então o lettering ele veio assim com um conjunto para mim, como uma terapia, como uma renda extra, como um trabalho que eu consigo fazer do lado do meu filho. Se eu precisar ir para o médico, para algum lugar, eu posso sair porque eu posso trabalhar depois que eu voltar, né? Então para mim hoje eu me sinto realizada. Excelente. Como você acha que a sua vida e a forma como você lida com todos os preconceitos e todo esse embate com o mundo transformam as pessoas que estão ao teu redor? Transforma a sua família, transforma seus filhos, transforma seus amigos? Então, eu acredito que seja por conta da persistência, de não desistir, porque eu sou uma pessoa de que eu tenho duas frases que eu levo comigo, que é você é seu único limite e você pode tudo menos desistir, né? Então, eu acredito que seja por isso, porque a desistência ela não faz parte do meu vocabulário, desistir não faz parte, né? Então, a gente tem que conseguir, de um jeito ou de outro, a gente tem que conseguir. Então, é o que o pessoal acaba me falando, que eu sou muito forte, que eu luto pelas coisas que eu quero, né? Então, de certa forma, acaba ajudando as pessoas a também não desistirem. Excelente. Muito obrigado, Natália. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com você. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Embora quem te veja assim, pequenininha, sim, frágil, mas dentro de você dá pra ver o tamanho da sua força e da sua garra quando você expõe seus pensamentos. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço.